Oi pessoal, vamos hoje nessa aula iniciar o estudo de uma função que é bastante útil, mas que quase ninguém conhece, pelo menos quase ninguém conhece da maneira como deveria conhecer. A função PROC-V. PROC-V pode ser abreviado como procurar na vertical. A ideia da função PROC-V é encontrar um valor numa coluna e trazer como resposta um valor que esteja na mesma linha do valor encontrado. Vamos dar um exemplo com essa pequena tabela que eu criei aí, que contém, como você pode perceber agora, o nome de algumas pessoas, o consequente ramal telefônico dessas pessoas e a comissão a ser paga a cada uma dessas pessoas. Nossa procura vai ser feita pelo nome. Eu quero saber qual é o ramal do João ou qual é a comissão do Mateus. A gente precisa primeiro ter o nome que vai procurar, né? A função PROC-V se escreve da seguinte maneira. Eu vou digitar aqui na nossa célula igual PROC-V e abrir os parênteses. A gente percebe que a função PROC-V ela exige alguns argumentos. Assim como todas as funções, ela exige alguns argumentos. O valor procurado é exatamente aquilo que eu estou querendo buscar. Então, por exemplo, eu quero procurar pelo Pedro. Eu vou colocar o Pedro entre aspas, porque o Pedro é um texto. No segundo argumento da função PROC-V, eu vou apresentar qual é a tabela, qual é o conjunto de células onde estão as informações envolvidas. Olha, segundo a minha planilha, tudo começa na célula A3 e vai até a célula C7. São todas as células que contêm as informações das quais eu posso buscar valores, para as quais eu posso apontar. Perceba, eu estou procurando Pedro dentro da tabela A3 até C7. Uma das coisas que todos vocês precisam entender é que o valor que está sendo procurado sempre vai ser procurado na primeira coluna. A nossa tabela é composta por 3 colunas. A coluna onde estão os nomes, que eu vou chamar de coluna 1, a coluna onde estão os ramais, que óbvio é a coluna 2, e a coluna onde estão os percentuais de comissão, que aqui representa a coluna 3. Pedro, ou qualquer outro valor que você esteja procurando, sempre vai ser procurado na coluna 1. Mas o resultado que você vai trazer da sua PROC-V vai ser trazido da coluna que você quiser. Então, se você está procurando trazer o ramal do Pedro, você tem que indicar que o valor que você está procurando vai ser encontrado na coluna 2. Se você estivesse procurando a comissão do Pedro, você apontaria para a coluna 3. Como eu quero aqui o ramal do Pedro, vou colocar a coluna 2 e vamos para o último argumento. Você percebe que esse argumento está sendo apresentado na dica da função entre colchetes. Isso é sinônimo, isso significa que este argumento é opcional. Vamos fazer o seguinte, vamos começar acreditando que precisamos. Eu vou colocar um 0 aqui. O procurar intervalo, a gente vai a rigor pressionar ou inserir o valor 0. Depois eu explico porque na nossa próxima aula sobre PROC-V a gente vai aprofundar um pouco mais. Então vamos fechar aqui. O que está sendo dito nessa função PROC-V? Realize a procura na primeira coluna do intervalo A3 até C7 do valor Pedro. Quando você encontrar o valor Pedro na primeira coluna, então me traga o valor na mesma linha do Pedro, só que estiver na segunda coluna. Então, quando eu der Enter aqui nessa explicação, nós vamos ter como resultado o quê? Ele vai encontrar Pedro na primeira coluna e vai trazer o resultado da mesma linha do Pedro, só que na segunda coluna. A gente vai ter o resultado 321.
Isso funciona tanto no Excel quanto no LibreOffice Calc. Se eu escrevesse no LibreOffice Calc, teríamos exatamente a mesma forma de fazer. Então, se você vai estar estudando Excel ou está estudando o LibreOffice Calc, a função PROC-V é exatamente igual. Com isso, a gente finaliza nossa primeira aula sobre a PROC-V. Amanhã eu vou trazer um pouco mais de profundidade a essa função, para você poder mergulhar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre ela. Se você está estudando para concurso público, então essa aula, acredito eu, seja suficiente para você, porque a função PROC-V ela não vai muito além do que isso nas provas. Porém, se você quer aprender mais, se você quer entender um pouco mais, fica com a gente também para as próximas aulas. Eu vou estar trazendo aqui para vocês sempre uma função nova por dia, uma explicação nova de função por dia para vocês. A função PROC-V vai levar um pouco mais do que só um dia, vai levar um pouco mais do que isso. A gente vai aprofundar a PROC-V na próxima. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, não esquece de colocar um like nesse vídeo, gostei do vídeo. Comenta aí embaixo qual é a função que você quer aprender. E também se inscreve no canal e clica no sininho, tem um sino aí, uma sinetinha, para você poder receber as notificações de quando o canal adicionar novos vídeos.